Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas que a palavra correta vem da boca de Deus, né? A Carla amanheceu hoje com todo o material do cultinho, ela gasta um tempo enorme para preparar esse cultinho, em torno de umas 24, 36 horas mais ou menos. Eu falo para ela, mas por que você gasta tanto tempo para preparar esse cultinho? Né? E ela estava com tudo lá em cima da mesa, arrumando e preparando, fazendo os desenhos, mas aí ela precisou sair meio às pressas, foi aqui no hospital aqui, não deu certo, teve que ir para Prudente e levar o candidato a genro, né, pastor? Mas está sendo medicado, está cuidando dele, né? Na verdade, a nossa vida é assim, cheia de atropelos, coisas acontecem que nós não esperamos, situações nos causam problemas, medos, angústias, né? E nós vivemos num mundo assim. Quando Jesus começou a falar aos seus discípulos, ele sabia que o seu ministério culminaria na cruz. E ele começou desde o princípio a falar a respeito disso, né? E ele sabia também que, além dele ir para a cruz, seus discípulos também, muitos deles, iriam para a cruz, né? Alguns deles tiveram medo, depois se recomporam, e muitos deles foram crucificados também, né? E a palavra dessa noite é nessa direção, na direção de superar o medo, superar a angústia, as dificuldades que nos vêm dia a dia. Lá em Lucas capítulo 12, nós vamos ler do verso 4 ao verso 9, nos diz Jesus dando as suas palavras de alerta aos seus discípulos, né? Lucas 12, 4 a 9, ele diz o seguinte aos discípulos: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem nada mais o que fazer. Todos acharam aí? Estou escutando. Depois não tem nada mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vende 5 pardais por 2 cetis? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei do que muitos passarinhos, muitos pardais. Digo-vos que todo que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra que foi lida, o recado que o Senhor deu e continua dando a nós, que possamos entender, e além de entender, ó Pai, que possamos viver desta forma, que possamos, ó Pai, nos apropriar desta palavra. Nós pedimos que o Senhor faça isso conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar a fala desta noite com um assunto muito relevante. Quanto custa um pardal? Pardal tem aos montes por aí, né? Qual o preço de um pardal? Alguém já vendeu pardal aqui, a propósito? Alguém já comprou pardal? O Marcelo, você já comprou uns passarinhos bons aí, mas pardal, alguém já comprou, alguém já vendeu, já viu cotação de pardal? O Henrique entende disso aí, Henrique? Você é mecânico de passarinho? Mas a Bíblia diz quanto vale um pardal, né? No texto que nós lemos de Lucas aqui, Lucas diz que compra-se 5 pardais por 2 cetis.
Mas se a gente ler o texto de Mateus, que está falando a respeito da mesma coisa, ele diz que se compra 2 pardais por 1 cetil. Então, a gente, a princípio, dá a entender que eles estão se contradizendo, porque um diz que você compra 2 pardais por 1 cetil, e o outro diz que você compra 5 pardais por 2 cetis. Cetil era uma moeda sem importância na época, valor monetário muito baixo, 1/16 de um denário, talvez valesse em torno de R$1, nossos dias, por aí. O que acontece, amor, é, em função do pouco comércio do pardal, quando Lucas diz que compra-se 5 pardais por 2 cetis, ele está dizendo que se você comprar 4, você leva um de brinde. Essa é a verdade. E já Mateus está dizendo do preço vigente, né? Que era 1 cetil, 2 pardais. A verdade, meus irmãos, é que ninguém está interessado em saber em preço de pardal, ninguém está interessado em saber de moeda que não vale mais nada, ninguém quer saber dessas coisas, né? Por que pardal vale tão pouco? Porque nós determinamos assim. É um passarinho que não canta, só faz aquele barulheiro, né? Povoa todas as praças por aí, todo lugar que você vai tem. E ninguém, em sã consciência, está preocupado com pardal, com preço de pardal, com coisa ligada a pardal. Pardal é um passarinho esquecido por aí, né? É um passarinho sem valor, porque nós determinamos assim. Quem conhece passarinho, quem gosta de passarinho, sabe que há pássaros muito valorosos, né? Há pássaros que valem dinheiro, bastante dinheiro. Há pessoas que cuidam disso, que criam, né? Eu tenho um funcionário que ele tem isso como hobby, como meio de ganhar dinheiro, e ganha dinheiro com isso, porque há pássaros valorosos, né? Mas quanto ao pardal e quanto às moedas simples, né, de pequeno valor, ninguém está nem um pouco preocupado com isso. Ninguém quer saber de pardal. Uma outra questão que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que às vezes, embora nós não estejamos nem um pouco preocupados com pardais, mas nós temos sentimentos na nossa vida de que nós somos, na verdade, um pardal. Nós passamos por situações, por momentos, por problemas que nos levam a sentir-se como um pardal, que não vale nada. Pardalzinho, né? Coisa sem valor, sem sentido. E se a gente for olhar na nossa vida, nós vamos achar várias situações assim, né? O que dizer do nosso papel na família, né? Quanta gente não diz, poxa, meus pais me abandonaram, acho que eu não tinha valor nenhum para os meus pais, minha família me abandonou. Há aqueles que têm aquele sentimento de pobreza, né? E quando chega nos almoços da família, todos se reúnem, ele diz, olha, eu sou o mais pobre de todos, ninguém é mais pobre que eu, e sente-se inferior, né? Ou eu não tenho tanta cultura quanto os meus parentes têm, né? Há aqueles que se sentem inferiores em função de não ter filhos, de não ter podido ter filhos, né? Em função das doenças. Eu conheço uma pessoa que ela diz, ela tem, eu acho que 7, 8 irmãos, ela diz, eu sou a única doente da família, só eu nasci com um problema assim, problema assado, problema. E esses sentimentos nos levam muitas vezes a nos sentir rejeitados, deslocados, sem valor, como se fosse um pardal, né? Na escola a mesma coisa, né? Eu gosto muito de contar do meu primo, aliás, primo do meu pai, da idade do meu pai, que ele ficou, acho que 18 anos no primeiro ano, naquela época que reprovava, né? Hoje não reprova mais, mas ele ficou 18 anos no primeiro ano, e ele já estava grande já,
moço, e as pessoas perguntavam para ele: e aí, passou de ano? Ele falava: a sessão A não passa. A sessão A era a sessão dos mais fracos, né? E ele sempre ficava na sessão A, e a sessão A não passava. Todo mundo passava, mas ele não passava. Imagine o sentimento de um rapaz desse, 18 anos no primeiro ano, né? Quando todos os seus amigos passam no vestibular, quando todo mundo passou, fez uma faculdade, só você não, né? Isso vai gerando sentimentos ruins, né? No trabalho, mesma coisa, né? Eu trabalhei um bom tempo num serviço público. Eu não trabalhava diretamente para o serviço público, eu trabalhava particularmente, mas era um local de servidores públicos. E lá todo mundo era autoridade. Um era isso, outro era aquilo, outro era aquilo outro. E aí lá nós criamos o termo autoridade mínima, porque o menor de todos tinha que ser autoridade também. Então nós dizíamos que era uma autoridade mínima, né? A pessoa se sente infeliz, inferior em função disso, por causa da posição, do salário, da falta de prazer, muitas vezes, no trabalho. Quanta gente que trabalha e não gosta do que faz. Isso é horrível, você levantar todas as manhãs, ir para o trabalho sem gostar do trabalho. Isso é muito ruim. O trabalho tem que ser uma coisa que nos dê prazer, que nos dê realização, que nos faça sentir bem. E muitas vezes não sentimos assim. Dos relacionamentos, né? Quantas vezes nós nos sentimos rejeitados, né? Aquela história, todo mundo foi convidado, só eu que não fui. Não é chato, né? Todo mundo foi convidado, eu não fui. Por que será, né? Quando a gente era criança, né, as brincadeiras, eu tinha uma raiva disso. O Haroldo é café com leite. Café com leite o quê? Né? Era uma forma de deixar você brincar, mas dizer: olha, você não está no nível da gente, você é inferior, então você é o café com leite, né? No futebol, né, eu sempre era escolhido como goleiro, não porque eu era bom no gol, porque eu nunca fui bom em nada, mas eu era o mais ruim da turma. Então, o Haroldo do gol, então já ia eu para o gol. Ou quando não, começava a escolha, né, ia formar dois times, fulano e ciclano, escolhi os dois melhores, escolhe, aí vai escolhendo, você fica por último dos últimos, não tem mais o que escolher, aí você é convidado, né? Isso nos leva a ter sentimentos de inferioridade, de diminuição, de não ter valor, né? E muitas coisas nos levam a isso, né? O sentimento de estar só, de não ter alguém, coisas desse tipo, né? Todas essas situações, irmãos, aumentam a nossa insegurança e nos levam ao medo, e muitas vezes ao fracasso, infelizmente, né? Há pessoas que, na verdade, às vezes não têm tanto sentimento assim, de sentimento de pardal, mas, na verdade, convive diariamente com o medo. O medo faz parte da vida de muita gente. Há pessoas que sentem muito medo. E é terrível ter medo. Eu me lembro que eu era garoto ainda, eu acho que eu tinha em torno de uns 7, 8 anos, acho que um pouco mais já, uns 9 anos. Morava no sítio, eu tinha medo de muita coisa. Eu sempre tive muito medo de cobra. E de tantas outras coisas, da noite escura, de milhares de coisas eu tinha medo. A criança tem medo de muita coisa. E uma manhã, um sábado de manhã, eu me levanto e chega um rapaz que trabalhava conosco, trabalhava com meu pai, muito mal, abatido, cansado, desanimado, e ele disse: eu apanhei de um saci essa noite. Contou sério. Diz que a hora que ele foi abrir a porteira, um molequinho, desse tamanhinho, pequenininho, chegou nele, e ele insultou ele falou: deixa que eu vou te dar um
uns trancos, moleque. E o moleque bateu nele, derrubou ele um monte de vezes, tal, ele estava meio machucado, meio... Eu, na minha mente infantil, né, fiquei perguntando, é verdade, é mentira? Mais uma coisa eu soube naquela hora. Mais uma coisa para mim ter medo, porque agora tem saci por aí ainda, né? Saci andando por aí, né? A verdade, meus irmãos, é que nossos medos vão alternando à medida que o tempo vai passando. Cada época da nossa vida, nós vamos tendo medos diferentes. Quando eu era criança, eu tinha medo de assombração, eu tinha medo do canto da coruja, porque se a coruja cantasse, alguém ia morrer. Medo da escuridão, algumas vezes eu tive que andar à noite, no escuro, sozinho. Que medo, 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 medo. Medo da mata densa, né? Quem morou no sítio sabe do que eu estou falando, né? Medos infantis, medo de coisas, né? Medo que vem e que a gente tem. Aí quando você se torna um pouco mais adulto, jovem, né? Você começa a ter incertezas, medo do vestibular, incerteza com relação à pessoa a se escolher, a viver junto, a incerteza profissional, incerteza de tantas coisas que vão nos causando medos. E nós vamos ficando medrosos, né? Quando nós nos tornamos um pouco mais adultos, que nos casamos, nós vamos tendo medo de criar os próprios filhos. A incerteza que nos vem da manutenção dos filhos, de saber se nós vamos poder dar ou não um bom futuro para esses filhos, né? O medo de se perder o que se conquistou. Quantas vezes nós temos medo de perder aquilo que foi conquistado, né? Medo da ruína profissional, né? Como é difícil isso. O medo de não conseguir pagar as contas, de não conseguir honrar os compromissos, né? Esses são medos adultos, que vão passando por nossa vida, né? Eu sei que se eu abrisse aqui, vocês iam falando, tantos medos que há por aí, né? E chega o tempo que vem o medo da maca, o medo da cadeira de roda, o medo do mal de Alzheimer, o medo do infarto, o medo da impotência, do esquecimento, né? O medo de quem já viveu bastante. A minha mãe está doente, amanhã de madrugada eu saio com ela para São Paulo, ela já sabe do diagnóstico, que não é favorável nem um pouco, e essa semana eu cheguei na casa dela e ela começou a falar sobre a aposentadoria dela. E ela já está encostada pelo INSS, e mais preocupado com a questão da aposentadoria. E eu, a certo ponto, falei, mãe, por que a senhora está tão preocupada? A senhora está recebendo tal, para que essa preocupação? Ela falou, não, é porque se eu morrer, preciso deixar uma aposentadoria para o seu pai. Isso dói ouvir isso da mãe. Quer dizer, a mãe sabendo que os dias dela estão contados, e ela está com medo do futuro do marido, do meu pai, né? Qualquer coisa, meus irmãos, situação que limite a nossa vida, os nossos sonhos, nos expõe ao medo. Todos nós temos medos. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos medos. E se a gente for procurar na palavra de Deus e no texto que nós acabamos de ler, né? A palavra de Jesus é no sentido de superar o medo, é de vencer o medo, de não deixar que o medo tome conta de nós, né? Na verdade, Jesus não desaconselhou o medo, mas ele apenas redirecionou para a posição correta. Não temas aqueles que podem matar o corpo, e depois disso, nada mais pode fazer. E muitas vezes todos os nossos medos estão voltados para essas questões. O medo do amanhã, o medo disso, o medo daquilo. E Jesus está dizendo, não temam aqueles que podem, se for o caso, matar o corpo. Antes temei aquele que, depois de matar o corpo, pode mandar para o inferno. Jesus não desaconselhou, não, você não tem que ter medo. Medo acontece.
Você tem que enfrentar os medos, né? Tem que enfrentar. Eu me lembro a primeira vez que eu andei à noite sozinho, por volta da meia-noite. Eu era um adolescente, eu tinha... Adolescente não, pré-adolescente, 10 anos. Eu estava sozinho, me deixaram num lugar, eu tinha que ir para minha casa. Eu tinha que passar por um lugar dito que era assombrado. Eu tive que ir, vou fazer o quê? Eu tive que enfrentar o medo, né? Vou enfrentar o medo. Não tinha saída, né? Sabe, irmãos, 33% da Bíblia trata de profecias. Se você for dissecar a Bíblia, 33% vai falar de profecias. Coisas que acontecerão, coisas que estão preditas como profecias. Há 2.350 versículos na Bíblia que fala sobre dinheiro e posses. Tá? Há 38 parábolas na Bíblia contadas por Jesus. 16 delas falam sobre dinheiro de posse e como lidar com eles. Então a Bíblia fala muito sobre dinheiro e posse. Entretanto, a palavra que Jesus mais falou foi: não temas. Não temas. Se você for observar, em vários momentos, em várias ocasiões, a primeira palavra de Jesus é: não temas. O mar está revoltado, não temas. Eu estou doente, não temas. A situação está difícil, não temas. A palavra que mais Jesus usou é: não temas. Eu sei que eu e você temos milhões de motivos para ter medo. O que está acontecendo no Brasil hoje não dá medo? Dá medo. Sabe que o Brasil não pode virar uma Síria amanhã? Não pode virar uma Grécia? Um Paraguai? Pode, gente. Por que não? Pode, perfeitamente pode, sim. Isso nos dá insegurança. Alguém pode dizer: ah, mas eu tenho meu salário, eu tenho minha aposentadoria, eu estou já garantido. Quem diz que está garantido? Quem que está garantido? O dia que acabar o dinheiro, acabou, gente. Né? Essas coisas nos trazem medo, né? A insegurança do que vai acontecer, do que... Claro que nós devemos orar, devemos pedir a Deus que não deixe que essas coisas aconteçam, mas isso nos dá medo. E a palavra de Jesus é: não temas. Eu ouvi uma palavra do pastor Cláudio Duarte, acho que foi ontem, hoje, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: eu não dependo da Dilma, eu dependo de Deus. É interessante, é verdade. Depende da Dilma? Tá, a Dilma é um instrumento de Deus na vida do povo. Sim, para o bem ou para o mal, é um instrumento de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. De repente nós estamos com o governo que nós merecemos, porque todo brasileiro é corrupto. E Deus pôs o mais corrupto que nós lá. Né? Pode dizer: vocês aprendam. Para com isso. Né? Mas nós dependemos do Senhor. E Jesus sempre disse: não temas. Você tem medo do futuro? Não temas. Você tem medo da situação difícil? Não temas. Insegurança emocional, insegurança amorosa, insegurança profissional, insegurança com relação à criação dos filhos. Não temos. Ainda bem que esse negócio de assombração acabou, não existe mais isso hoje em dia, né? Tempo que a gente morava nas fazendas, no sítio era um tal de assombração daqui, assombração dali, acabou essas encrencas, né? Luz que aparecia, eu já vi essas luzes, essas coisas. É até interessante, né? Eu cresci, gente, ouvindo dizer que tinha uma luz que descia lá de cima e passava pelo rio afora. E eu via, a gente via essa luz longe, não era uma luz de carro, não era. E as pessoas diziam: olha, de madrugada ela desce, fulano já viu, tio já viu. E um belo dia, 1h da manhã, eu trabalhando, muito trabalhador, tal, tinha em torno dos 16, 17 anos, né? Trabalhando com um trator de madrugada,
E não é que a luz desceu? E veio descendo uma bola desse tamanho, assim, a coisa mais linda do mundo, dourada. Eu falei, o quê? Eu vou ver o que é essa luz. Eu não tenho medo, né? Levantei o arado do trator e fui descendo para o lado da luz. Quando eu fui chegando perto dela, ela para frente. Quando eu olhei, já estava lá para longe. Gente, o meu bonezinho que estava na cabeça, ele subiu assim, ó. E eu falei, meu Deus, o negócio agora vai me pegar. Falei, quer saber de uma coisa, eu vou embora. Eu estava uns 5 quilômetros da cidade, mais ou menos, 7. Quando eu estava chegando perto da cidade, eu comecei a ver as luzes da cidade e imaginei, é a luz que está me perseguindo. Eu estava com tanto medo que eu vi a luz da cidade e falei, é a luz que está me perseguindo. E fiquei com aquele medo terrível, mas eu tinha que chegar em casa. A hora que eu chego em casa, a minha casa era a última casa da rua, depois já não tinha mais luz, e lá no fundo tinha um rio. Que eu olho, uns 600, 800 metros, era um rio. Que eu olho em direção à ponte, lá no rio, uma luz lá, na ponte. Ah, gente do céu! Eu larguei esse trator, entrei, não tomei banho, pulei dentro da cama, me cobri, junto com os meus irmãos. E dali a pouco passa o meu amigo Zé Capivara com a lambreta velha, falando que tinha quebrado a lambreta lá em cima da ponte. E estava a luz que eu vi lá, era a luz do... Mas eu vi a luz, na verdade, hoje se explica isso naturalmente, é um processo, é de fósseis que ilumina, né? Mas são coisas que causam medo, né? Os medos, coisas que existem. Ainda bem que eu nunca, assim, eu sabia que meu tio tinha visto, o outro tinha visto, e eu acabei vendo também, né? Hoje nós temos medo de bala perdida, medo de assalto, medo de chikungunya, medo de tanta coisa que está por aí, né? Antigamente a gente tinha medo de cobra. Cobra é tão fácil de ver, né? Grandona, você mata ela. Às vezes ela erra o bote. Agora um mosquitinho desse tamanho que te mata, né? Ou que se não te mata, faz com que o seu filho venha a nascer com problema e fique deficiente para o resto da vida, né? Quando Jesus dá essa palavra de encorajamento, meus irmãos, ele estava enviando os seus discípulos e sabia que muitos deles enfrentariam a própria morte. Ele sabia que isso ia acontecer. Por isso ele diz, não temais aqueles que podem matar o corpo. E depois que matou o corpo, nada mais faz. O máximo que alguém pode fazer é matar alguém. Antes temei aquele que pode matar o corpo e mandar para o inferno, né? As lições práticas, meus irmãos, disso de tudo que nós estamos falando, são essas, né? Não devemos temer tais coisas, né? Não devemos viver amedrontados, né? Se Deus se preocupa com pardais, que vale tão pouco, né, que não vale nada, quanto mais conosco, meus irmãos. Quando se diz aqui a respeito dos pardais, é que o autor aqui, Lucas, Mateus, queria tornar claro para todos nós o sentido do que Deus se preocupa. Deus se preocupa com o pardal. Não morre um pardal se não for da vontade de Deus. E o que vale um pardal? Não vale nada. Se você quiser pardal, encomenda para o Henrique, amanhã ele traz uns 10 para você, de graça, né, Henrique? Depois você dá uma pamonha para ele comer, fica certo, né? Gratuitamente. Mas Deus cuida de pardais, quanto mais cuida de nós, meus irmãos. Deus sabe de todos os nossos medos, de todas as nossas necessidades, né? E Deus cuida de nós, e nós não devemos nos abater. O medo não deve nos vencer. Ele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? Vocês já perceberam que os homens não se preocupam nunca, né? Ó, o nosso pastor aí, como é que ficou? Ó, perdeu quase tudo já, né, pastor? As mulheres só se preocupam quando começa a cair muito, mas perder um fio de cabelo é uma coisa que ninguém olha, é uma coisa comum, né? Eu descobri que eu estava careca um dia que eu entrei num elevador,
e tinha espelho em cima. E eu olhei e falei, aquilo não é eu não, porque eu sempre via de frente, né? Falei, estou perdendo os cabelos, mas cada cabelo que caiu daqui, Deus sabia, né? Ah, mas meu cabelo é ruim. Deus se preocupa com cabelo ruim também, né? Não cai nem um fio de cabelo se não for da vontade de Deus. E o que nós precisamos aprender, meus irmãos, é que quanto maior o apego, maior pode ser a perda. E perdas geram medos, mas Deus cuida de perdas. Nós nos apegamos a tantas coisas que não podemos segurar, não podemos suportar, não podemos cuidar. E quando nós perdemos, isso nos gera muito medo. Hoje de manhã eu ouvi a rádio RTM, é a rádio transmundial, gosto de ouvir, tem uns programas legais. Eu acho que o Luiz Saião que estava falando, ou Cláudio Ronck, e ele estava lembrando a história de Rebeca, e falando de que Rebeca, quando Jacó sai de casa, nunca mais Rebeca viu Jacó. Que tristeza para uma mãe, meus irmãos. Imagine uma mãe que o filho sai de casa, moço ainda, né, que Jacó era moço, e nunca mais essa mãe viu o filho. Mas nem uma carta, provavelmente, talvez uma carta, um WhatsApp, de jeito nenhum, um e-mail, nada, um Facebook, uma mensagem no Facebook, nada disso. Ela provavelmente tenha recebido notícias dos parentes, já que Jacó foi para uma parentela, alguém veio, trouxe notícia, mas ela nunca mais viu aquele filho. Terrível para uma mãe. Quantas coisas nós nos apegamos e tentamos segurar, achando que podemos segurar, mas é Deus quem cuida de nós. É Deus é quem segura todas as coisas, é Deus é que faz todas as coisas. Quanto maior for o apego, maior pode ser a perda, né? Nós devemos parar de pensar que nós podemos controlar a situação. Nós não podemos controlar a situação. Deus é que cuida de nós. Gosto muito daquela música que diz, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, né? Se uma porta se fecha ali, outra porta se abre, mas Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, né? Outro recado muito interessante que Jesus dá aqui, ele diz para nós confessarmos Ele diante dos homens, porque Ele nos confessaria diante do Pai, né? Eu acabei não trazendo meu óculos, e eu li aqui meio decorado, gente, porque eu não estou enxergando nada quase da Bíblia aqui. Mas ele diz aqui, digo-vos que todo o que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, né? Confesse a Jesus diante de todos, porque Ele vai te confessar diante do Pai. E se Jesus vai confessar, vai ter você na sua frente, certamente Deus vai te cuidar de você. Medos vão existir? Sim. Dificuldades? Sim, muitas delas. Mas Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de pardal, Deus cuida de passarinhos ricos, bonitos, né? Passarinhos de valor alto. Deus cuida de bons cabelos, maus cabelos. Deus cuida da erva do campo, né, que nasce de manhã, no meio-dia vem o sol, à tarde ela seca e murcha, cai. Deus cuida de cada um de nós. Que a gente possa ter consciência dessas coisas, viver sobre essa segurança, para que o medo não tome conta de nós. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, que está por aí, né? E não sei, de repente até alguém aqui vive isso. Existem duas doenças
que estão assolando a sociedade é a síndrome do pânico e a depressão. Muitas vezes com raízes em medo. Medo, medo, medo. Eu li numa revista há algum tempo atrás, que numa análise da água daquele rio que passa em Londres, esqueci o nome do danado do rio, foram analisar a água, a substância que mais existe lá são os ansiolíticos. Ansiolíticos, porque as pessoas tomam ansiolítico, depois vão para o banheiro, urinam, vai para a água, a substância que mais tem é ansiolítico, porque as pessoas vivem com medo, vivem ansiosas, vivem desesperadas. A palavra de Jesus nessa noite é: não temas. Não temas. Eu cuido de pardal. O que vale pardal? Não vale nada. Cuido de vocês também. Amém? Que isso possa ser verdade na nossa vida. E que nós vivamos em segurança e em paz. Amém? Pastor?